Em que momento do processo judicial é possível conciliar? Na Justiça do Trabalho, qual é o rito que juízes, servidores, advogados seguem? Dá para parar o processo no meio e construir um acordo? Para responder essas e outras perguntas, quem está comigo aqui é a juíza Lisandra Lopes, que é responsável pela Central de Apoio à Execução no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte e trabalha o tempo todo procurando conciliar, no caso dela, processos vários, geralmente de um ou de alguns reclamantes ou reclamados. Doutora Lisandra, bem-vinda. É possível conciliar um processo, chegar a um acordo na Justiça do Trabalho? Em que momento? Desde a primeira audiência, desde que as partes são chamadas pela primeira vez à Justiça, a gente já pode conciliar, a gente já estimula a conciliação. E esteja o processo em que fase estiver, qualquer das partes pode solicitar ao juiz que coloque o processo numa pauta de audiência para ser fechada uma conciliação. Na sua visão, conciliar, quem concilia ganha sempre? Com certeza. Claro que a conciliação ela tem que ser feita com reflexão, principalmente pelo trabalhador, e a conciliação é feita com a mediação, com a fiscalização do juiz, e sempre há ganho, porque é uma decisão construída pelas duas partes. Você não delega ao juiz o poder de decidir. De certa forma, é uma maneira de as partes se empoderarem e construírem sua própria decisão. Já na primeira audiência, o juiz vai perguntar se existe proposta de acordo e já nessa primeira oportunidade, tanto o reclamante quanto o reclamado pode manifestar seu desejo de conciliar. Então, naquele primeiro momento já dá para fazer acordo? Exatamente. Esse primeiro momento é o que a gente chama de fase de conhecimento e a partir daí, já na primeira audiência, já pode ser feito um acordo. Conhecimento é aquela fase em que a gente ainda não sabe quem ganhou, Exatamente, é isso? que vai até o julgamento. Depois daí ela passa a se chamar o quê? Execução. Ah, fase tá de execução. Certo. Então, na primeira fase, ninguém sabe ainda quem é o vencedor, é a fase de conhecimento. Na fase seguinte, ou seja, eu já sei quem é o vencedor. E chama de execução por quê? Porque é aí que a gente vai realmente executar o que foi julgado, vai buscar meios de conseguir pagar o que é devido ao trabalhador. E isso aí é o quê? Se paga com dinheiro só? Como é que funciona? Primeiro a gente cita a empresa ou a pessoa física, o patrão, para pagar. Se ele não pagar, a gente tenta o bloqueio das contas ou a penhora de bens. Havendo bloqueio ou penhora, pode ser feito de logo pagamento, se não tiver recurso, ou então, no caso de serem penhorados os bens, eles vão a leilão para serem vendidos. Doutora Lisandra, critica-se muito que, por exemplo, nessa segunda fase, que é a fase da execução, em que já se sabe quem tem direito a quê, e muitas vezes já está definido qual é o valor que o trabalhador tem direito, é que não se faça acordo, porque se eu já sei que vou ganhar 10, eu não posso abrir mão para ganhar 8, por exemplo, ou 9. Então, há nesse caso aí, quer dizer, duas questões que se colocam. Uma, eu abro mão de parte do dinheiro, mas eu recebo logo. E muitas vezes eu tenho que esperar por esses 10 que às vezes não chega, né? Todos os acordos na justiça, eles são acompanhados e fiscalizados, posso até dizer fiscalizados pelo juiz. Então a gente tem sempre esse cuidado de não deixar que o trabalhador perca muito. Então a gente analisa cada caso, analisa a condição financeira da empresa, do patrão de pagar, porque também não adianta nada a gente executar se ele não tem condição realmente. Às vezes o próprio trabalhador que acompanha a empresa, que conhece, sabe que a empresa não tem como pagar aquele valor. Quer dizer, é cumprir o que está determinado, mas a própria realidade dos fatos indica que se a justiça efetivamente cobrar aquele valor, quebra a empresa, inviabiliza a empresa. E às vezes realmente não tem como pagar. É a famosa história do ganha, mas não leva. Então a gente analisa, faz todo esse acompanhamento. O próprio trabalhador, ele pode, muitas vezes em audiência, ele diz que a empresa, reconhece que a empresa não está em uma boa situação e aceita. E a vantagem para ele é que ele realmente recebe logo. E para o outro lado, para quem está pagando, qual é a vantagem de conciliar? Se livra daquela dívida, daquele processo e pode reorganizar a sua vida financeira. Agora, esse pagamento, doutora Lisandra, muita gente não vem conciliar na Justiça do Trabalho
porque acha que vai ter que pagar tudo de uma vez, acha que se vier aqui não vai nem poder sair da sala de audiência porque está devendo. É possível chegar aqui, sentar e construir-se uma proposta, por exemplo, de dividir o pagamento? Sim, com certeza, com certeza. Os parcelamentos são sempre estimulados quando se vê que a empresa, que o patrão está querendo pagar, está querendo honrar a dívida, então a gente sempre estimula a aceitação do parcelamento. Ô, doutora Lisandra, fala-se também muito de que a justiça, há queixas de que a justiça muitas vezes bloqueia, né, contas judiciais, bloqueia contratos que às vezes as empresas têm com órgãos públicos, bloqueia faturas às vezes para pagar dívidas trabalhistas, sem nem muitas vezes, vamos dizer, comunicar ou tentar conciliar com as empresas. Na sua visão, essa crítica procede ou isso aí é aquilo que se chama comumente de juiz esperneando de quem está devendo, não quer pagar e de repente é surpreendido porque nunca acreditou que a justiça fosse chegar na parte mais sensível do seu corpo, que é o bolso também das empresas? A gente volta num minutinho.